Olá! O tema solicitado da aula Diversidade Cultural do Brasil foi planejada a aula com 12 aulas, né? Serão executadas em 12 aulas de 50 minutos cada. O objetivo principal das aulas é conhecer e respeitar as culturas do Brasil e a maneira como as crianças vivem, aprendem e brincam. Principalmente, conhecer e reconhecer as diferenças entre o cotidiano vivido e o cotidiano estudado. Os conteúdos selecionados vão ter origem no clima, na paisagem de cada estado, na história de cada estado e também como as crianças de cada estado vivem, estudam, moram e brincam. Foi selecionados 5 estados, um por cada região do Brasil. Foram escolhidos de forma aleatória. Os estados são região norte, Amazonas, região centro-oeste, Mato Grosso, região nordeste, Ceará, região sudeste, Minas Gerais e a região sul, Santa Catarina. As estratégias de ensino que serão realizadas, iniciando pela primeira aula, que será uma avaliação diagnóstica do que as crianças já sabem, do que as crianças entendem por outras regiões do Brasil, do que as crianças vivem, como elas acham que as crianças vivem diferente delas. Nessa primeira aula, as crianças irão saber quais os estados iremos estudar e o que iremos estudar de cada estado. Selecionei 5 itens para procurar de cada estado e para depois informá-las sobre os estados selecionados. O primeiro item é como é o clima, a temperatura de cada estado, como é a paisagem mais comum do estado, como são as casas dos moradores, como são as escolas e uma brincadeira do estado ou região. Após essa primeira aula, as outras aulas serão divididas em aulas duplas. A primeira aula vai ser sempre explicando o estado, como funciona, como as crianças brincam, como as crianças vivem, qual é a paisagem mais comum, qual é o clima do estado. E a aula seguinte dessa, que seria a aula dupla, né? A aula seguinte dessa vai ter a ênfase numa brincadeira que as crianças do estado costumam fazer. Então, as aulas serão divididas em duplas. A terceira e a quarta aula, a gente vai falar sobre o estado do Amazonas. A quarta e a quinta aula, o estado do Mato Grosso e a brincadeira realizada pelas crianças do Mato Grosso. Na sexta e na sétima aula, o estado do Ceará. Na oitava e a nona, no estado de Minas Gerais. Na 10ª e na 11ª, o estado de Santa Catarina. A última aula do nosso programa, que é a 12ª aula, será realizado um fechamento das aulas que já foram realizadas. Sempre, ao fim das outras aulas, ao fim das brincadeiras, será realizada uma roda de conversa onde as crianças vão falar o que elas entenderam, o que elas gostaram e o que elas acharam diferente do cotidiano delas para o cotidiano dessas crianças. Então, voltando à 12ª aula, que será realizado um fechamento, nós vamos também conversar sobre as regiões estudadas e como as crianças enxergaram essas diferenças entre as escolas, as crianças que estudamos e a realidade delas, tá? Nessa 12ª aula será realizada também a avaliação em forma de desenho, tá? A avaliação será uma forma de desenho a primeiro momento, porém a avaliação foi feita e será feita de forma somativa. Toda a participação da criança nas outras aulas, o que a criança se interessou, como ela se interessou, como ela interagiu, o que a criança tinha na avaliação diagnóstica, o que ela possui hoje. Então, esses serão os pontos de avaliação. Será utilizado o desenho nessa última aula como avaliação, porque as crianças dessa idade não são todas alfabetizadas e letradas. Então, as crianças ainda não sabem se expressar totalmente pela escrita, tá? Em todas as aulas que será feita em sala de aula, que serão as aulas explicativas de cada estado, será utilizado o data show e as aulas de vivência será feita, realizada na quadra ou possível espaço aberto, tá? E os materiais pertinentes de cada brincadeira, tá bom? A aula tem o intuito principal de fazer as crianças conhecerem e reconhecerem outros estados e valorizarem outras culturas também, ok?